Olá, hoje vamos resolver esse sistema de equação utilizando o método de Jacobi, considerando as alternativas A e B. Então, a primeira alternativa A fala para verificar se o sistema vai convergir e, se caso for negativo, ajustar o sistema para garantir essa convergência. Então, a gente vai ter que observar aqui os elementos de A diagonal em relação ou à linha ou à coluna, usando os critérios de linha e critério de coluna. Aqui eu vou usar o critério de linha para avaliar. Então, o que tem que acontecer? O valor da diagonal em módulo tem que ser maior que a soma dos outros elementos na linha, cada um em módulo. Então, aqui a gente tem 10, tem que ser maior que 1 mais 1, por causa que é menos 1 em módulo. Então, 10 maior que 2. Aqui está beleza. Então, essa aqui, ok. Aqui, a gente tem menos 1 em módulo 1. Só que, quando a gente somar aqui os outros elementos da linha, a gente vai ter 2 e 10, o que vai dar 12. 1 não é maior que 12. Então, isso aqui fala para a gente que a gente não tem a convergência do sistema assegurada. Então, a gente precisa garantir isso. Nesse caso, a solução é simples, que é trocar essas duas equações de lugar. Uma vez que quando esse cara aqui virar o elemento 2, 2, ele vai ser 10, 1, mais 1, 2, então é 10 maior que 2, ok? E aqui vai ser 10 maior que 1 e 3. Então, 10 maior que 3 também vai funcionar. Então, nosso sistema de equação vai virar aqui, no caso, 10x1 mais x2 menos x3 igual a 10, x1 mais 10x2 mais x3 igual a 12, 2x1 menos x2 mais 10x3 igual a 11. E aí a gente vai agora na letra B resolver o sistema, esse novo sistema ajustado para esses valores. Né? Estimativa inicial de 0, 0, 0, um limite de 10 interações e um erro abaixo de 10 a menos 3. O que significa, nesse caso, que a gente vai trabalhar com 4 casas decimais. Porque só é possível atingir um valor menor que esse erro usando 4 casas decimais. Então, aqui eu já fiz a tabelinha para ficar mais organizado. Então, a gente vai ter que nossa interação K, que é nosso zero, a estimativa inicial 0, 0, 0, a gente não tem erro ainda, e a gente vai formular as equações. Então, para x1, como é que vai ficar isso? A gente vai ter x1 igual a 10, passando todo mundo para o outro lado, menos x2 mais x3, dividido por 10. Só que quem é esse x2, quem é esse x3? É da interação anterior. Então, k menos 1. Agora para x2. A gente vai ter 12 menos x1 menos x3 dividido por 10. E a mesma coisa, quem é esse x1 e esse x3? Os elementos da interação anterior. E x3 igual a 11 menos 2x1 mais x2 dividido por 10. E sendo eles da interação anterior. Aí agora, sabendo as equações aqui, a gente pode resolver o sistema seguindo a tabela. Então, a gente tem um limite de 10 interações ou um erro abaixo de 0,001. Então, para simplificar a tabela e o cálculo, quando o valor for exato, eu não vou conseguir escrever ele com todas as casas decimais. Então, por exemplo, se o valor for 0,1, eu não vou escrever ele como 0 com todos os zeros além dele. Mas a gente está considerando quase casas decimais e o arredondamento correto para essa situação. Então, resolvendo o sistema de equação para nosso x0, utilizando esses valores aqui, então, o xk menos 1, 1 vai ser 0, o xk menos 1, 2 aqui vai ser 0, então a gente tem para essa primeira equação o resultado 1, para a segunda equação, resultado 1,2, e para a terceira equação, o resultado 1,02. E agora a gente pode calcular o erro, que vai ser o máximo da diferença entre o valor atual na interação e o anterior dele. Então, vai ser o valor atual, 1 menos 0. Então, 1.
1,2 menos 0, então 1,2. 1,02 menos 0, então 1,02. Qual que é o maior desses três caras? 1,2. Então, nosso erro é 1,2. E ele ainda é maior que o erro que a gente tem como limite. Então, a gente continua executando. Então, agora, resolvendo as equações de novo, só que agora, já utilizando os valores dessa interação, a gente obtém para x1, 0,99. Para x2, a gente também obtém 0,99. E para x3, a gente continua com 1,02. E a gente recalcula o erro. Então, 1,02 menos 1,02 vai dar 0. 0,99 menos 1,2, a gente vai dar menos 0,21, que a gente vai considerar o valor em módulo, então 0,21. E aqui, 1 menos 0,09 menos 1. Então, a gente vai ter 0,01. Quem é o maior? A diferença entre os dois. Então, a gente tem agora um erro de 0,21, que ainda é maior do que a gente estava fazendo anteriormente. Então, a gente continua. Resolvendo as equações agora para os novos valores, a gente tem 1,003 para x1, 0,999 para x2 e 1,001 para x3. E a gente calcula de novo o erro. Então, a diferença entre o anterior e esse. Então, aqui a diferença vai ser 0,04. Aqui 0,09 e aqui 0,019. Então, maior aqui, então 0,019. Tem uma vírgula, está aparecendo 1. E continua sendo maior que o erro que a gente está considerando. A gente resolve mais uma vez. Então, o novo x1 ele é 1,0002. Aqui já está no nosso limite de 4 casas decimais. O x2 é 0,9996. E nosso x3 é 0,9993. E a gente vai calcular a diferença. Aqui vai ser 0,0028, quer dizer. Aqui vai ser 0,003 e aqui vai ser 0,028. Sendo esse aqui o maior, então o nosso erro aqui é 0,028. Continua sendo maior que o nosso erro. A gente executa mais uma vez. Agora a gente vai ter x igual a 1, x2 igual a 1,001 e x3 igual a 0,9999. Então aqui a gente vai ter uma diferença de 0,002, aqui uma diferença de 0,005 e aqui uma diferença de 0,006. Então ela é a nossa maior. Só que agora, nosso erro já está menor que o nosso erro limite. Então, aqui a gente já tem a solução dentro dos critérios que a gente observou. Então, o nosso x pelo metro, ele é 1,0001 e 0,9999. Então, a gente primeiro pegou um sistema que não convergia, ajustou ele para ficar correto conforme o critério de linha e o critério de coluna e realizou a execução dele para esses parâmetros. Estimativa inicial de 0,00, limite de 10 interações, a gente não precisou chegar lá, e erro abaixo de 10 menos 3, que foi o nosso critério de parada. Então, a gente estabeleceu as equações e executou elas aqui.